Bem, pessoal, agora nós vamos para a aula de composição de movimentos, que a gente vai utilizar nela a parte de cinemática vetorial. É uma aula bem tranquila. Basicamente funciona assim. Vamos supor que você esteja, por exemplo, sei lá, vamos imaginar aqui que exista um rio. Mas é lógico que eu não estou fazendo um rio marrom, isso daqui são as margens do rio. E nas margens do rio você vai ter graminhas. Oh, quantas graminhas! Puxa, professor. Pois é. Aí você vai precisar desenhar o rio, professor. Eu vou desenhar o rio. Então, aqui está o rio. Fazer o rio bem pronto. Olha aqui. Tá mais feliz agora? Pronto, aqui está o rio. E o rio tem correnteza, não tem? Tem. A primeira parte da correnteza do rio mostra que todo o rio desce, assim, não é? Então, vamos lá. Você vai ter o que a gente chama de velocidade do rio. Então, ó, a velocidade do rio. Eu posso ter, por exemplo, um barquinho. Então, vou fazer um barquinho aqui. Vamos supor que você tem um barquinho aqui e você está pilotando esse barquinho. Esse barquinho vai ter motor. Fechou? Muito bem. Então agora eu vou pegar esse barquinho aqui. Deixa eu pintar ele um pouquinho. Pronto. Agora eu vou pegar o barquinho e vou colocar esse cidadão aqui no rio. O que vai acontecer? O barquinho vai ter uma velocidade para lá. Velocidade do barco. Pode acontecer, então ele está descendo o rio. Então aqui é o que acontece quando você desce o rio. Desce o rio. Pode acontecer que você queira fazer o quê? Pode ser que você queira subir o rio. Então, se você quer subir ou se você quer descer, são realidades diferentes e a gente vai pensar de uma maneira diferente cada caso aqui. Se você for descer o rio, então ó, olha só que interessante. Então, espera um pouquinho. Pronto. Vou fazer outra coisa agora. Vamos supor que aqui. Pronto. Agora eu vou pôr esse carinha. Aqui. Vamos fazer ele aparecer aqui na frente. Tá. Ora. Pronto. Agora ele vai subir o rio. Qual que vai ser a diferença? A diferença básica é que o rio continua, né? O rio continua descendo. Tá aqui, ó. O rio continua descendo. Só que você tá querendo fazer o quê? Você tá querendo subir. Então, a diferença vai ser que o barco, ao invés de querer ir para trás, né, para baixo, você vai querer que esse barco caminhe nessa direção e nesse sentido. Vem cá, é fácil para o barco dar na mesma? Vocês acham que o tempo vai ser o mesmo dele fazer essa travessia? Não vai, né? Por que não vai? Porque aqui, como o rio está te ajudando, você vai muito mais rápido. E aqui vai demorar mais, porque o rio vai estar te atrapalhando, certo? Usa a sua lógica agora. Essa lógica que você vai usar se chama velocidade relativa. Essa velocidade relativa, como eles estão na mesma direção, é muito fácil de entender.
é uma velocidade relativa para uma velocidade vetorial. Se o meu barco estiver andando a 10 metros por segundo no motor dele e o rio estiver andando a 2, para você vai estar como se estivesse a 12, que você vai somar o seu... Igual você andar, por exemplo, numa esteira. Você já andou naquelas esteiras rolantes? A esteira está andando numa certa velocidade e você caminha junto. Então a sua velocidade relativa vai ser, a resultante vai ser a sua mais a velocidade da esteira. Então, eu acho que até vou mudar, não vou chamar de relativa, eu vou chamar de resultante. Então a sua velocidade resultante, então vai ser aqui, ó. Vamos lá. Quem que vai ser a velocidade resultante nesse caso? Vai ser a velocidade do barco mais a velocidade do rio. Perfeito. Então você vai muito rápido. E aqui? Aqui é diferente. Aqui eu tenho a velocidade do barco. Se eu vou subir é porque meu barco é mais rápido. Só que eu tenho que fazer o quê? Descontar a velocidade do rio. Já tentaram subir uma escada rolante que ela está descendo? É essa sensação que vocês vão ter. Então aqui é quando você está descendo e aqui é quando você está subindo. Onde que aparece isso, né? De que maneiras? Então, por exemplo, aqui, ó. Então vamos para a questão 2. Um barco desce 24 km de um rio em 2 horas. Então, ao descer o rio, o que ele está passando para a gente? Qual a informação? Então aqui, ΔT é igual a 2 horas. E ele está descendo quanto de ΔS? 24 km. Isso aqui é muito importante para a gente. Então aqui, ó, 24 km, 2 horas. E ele sobe o mesmo trecho. Isso quer dizer o quê? Na subida, o ΔS também vai ser 24 km, só que ele demora um tempo de 4 horas. ΔT igual a 4 horas. Ok. Aí vamos lá. Ele pergunta, qual a velocidade do barco em relação ao rio? Bom, para isso, a gente vai ter que utilizar os nossos sistemas, nossos meios, né? Então, bora lá. Primeiro, então, na primeira parte, eu quero saber o que dá para calcular aqui? A velocidade, aqui, ó. Eu consigo calcular a velocidade resultante média. Então, para descer, eu vou chamar aqui de parte 1. A velocidade resultante média para descida é ΔS sobre ΔT. Quanto que é o ΔS? 24 sobre o ΔT, que vale 2 horas. Isso deu 12 km por hora. Então, o que são esses 12 km por hora? 12 km por hora vai ser a velocidade do barco mais a velocidade do rio. Na subida, a velocidade resultante vai ser, vamos lá, ΔS sobre ΔT. É o mesmo trecho, 24. Só que ele demorou 4 horas. Então, é a metade, 6 km por hora. Então, esse 6, que é quando ele sobe, vai ser a velocidade do barco menos a velocidade do rio. Faz sentido? Então, como é que eu vou fazer para descobrir a velocidade do barco? Tá vendo que aqui está mais VR, aqui menos VR? Eu vou somar essas duas equações, vira um sistema da matemática. Ó, só somar. E se eu somar, vamos lá. Ficou como? 12 mais 6, 18. Velocidade do barco mais a velocidade do barco, eu tenho duas velocidades do barco. Se eu pegar o VR positivo com o VR negativo, um menos o outro dá 0. Quando a gente faz essa conta, 2 está multiplicando, passa dividindo, a gente tem que a velocidade do barco vai ser igual a 9, quilômetros por hora. Praticamente com isso a gente já terminou a questão. Muito embora a gente esteja no item A. Item B. Então, esse aqui foi o item A. Item B. A velocidade do rio em relação às margens. Então, quero ver rio. Basta você substituir a velocidade do barco em qualquer uma das equações. Eu vou substituir ali na equação de cima. Então, ficou 12 é igual a velocidade do barco mais a velocidade do rio. Então, 12 ficou igual a 9 mais a velocidade do rio. 9 está positivo, passa a ficar negativo, não fica? Então, a velocidade do rio ficou igual a 12 menos 9, 3 quilômetros por hora. Muito bom. Item C.
o tempo que gastaria o barco para descer o trecho se o motor tivesse desligado. Ora, se o motor estiver desligado, você vai simplesmente como se você estivesse boiando. Então, né, a gente tem a equação da velocidade média, vai ser igual ΔS sobre ΔT. Se o motor está desligado, a velocidade vai ser a velocidade do rio, que vale quanto? 3. Quanto que eu tenho de ΔS para percorrer? Ah, professor, é 24. Eu quero descobrir o tempo. ΔT está dividindo, vai passar multiplicando. Então ficou ΔT vezes 3 é igual a 24. O 24 e 3 dá para simplificar por 3. Quanto que dá 24 dividido por 3? 24 dividido por 3, 8. 8 horas. Pronto. E agora a gente vai fazer a primeira questão. Bom, gente, aqui para essa parte aqui, nós vamos ter uma velocidade de relação um em relação ao outro, tá bom? Então essa palavra aqui é a parte mais importante. Qual que vai ser a dica? Eu vou direto ao ponto para vocês. O que me interessa é a parte de módulo do vetor. Quais são os módulos? Ele perguntou, determine um módulo. Só o valor dele. Então, se for positivo ou negativa, esquece isso agora. Dica: se os carros estiverem em sentidos contrários, você soma as velocidades. Se tiver em sentidos opostos, mesmo sentido, você subtrai. Como ele quer um módulo, é só subtrair o maior do menor, beleza? Então vamos nessa. Item A. Para o item A, vamos lá. A velocidade relativa de A em relação a B vai ser igual. O A está vindo para a direita com 100 e o B está indo para a esquerda. Não é sentido contrário? Se é sentido contrário, a gente só soma. Fica quanto? 100 mais 50. Isto dá 150 km por hora. Ora bolas, o que acontece do A com relação a B também acontece do B com relação ao A. Porque eles vão perceber o mundo da mesma forma. Então um vai estar passando por outro como 150 km por hora. Em módulo, tá? Estou fazendo em módulo. E o B? O item B diz o seguinte: o B em relação a C e C em relação a B. Repare nos dois carros aqui. Os dois estão caminhando o quê? No mesmo sentido. Se estão no mesmo sentido, o que eu faço? Subtraio. Então vamos lá, ó. V de B em relação a C ou V de C em relação a B, que é a mesma coisa. Eu vou pegar o valor de qualquer um deles. Então, por exemplo, assim, eu pego 80 menos os 50. Quanto que dá 80 menos 50? Dá 30. 30 km por hora. Simples assim. Vai nessa que é sucesso. Do C também, ele vai perceber que o B está andando com 30 km por hora. É isso que ele está percebendo. É a velocidade de um em relação ao outro. Tá? Aqui no caso, como o C está com mais velocidade, o B pensa que o C está andando com 30. E o C está pensando que o B está se afastando ou indo para a esquerda com 30. Combinado? Então, assim, a velocidade do B em relação a C. Para o C, o B está indo para a esquerda. E para o B, o C está indo para a direita. Isso vai dar uma diferença de sinal, mas basicamente quase nada. Entre o A e o B. Para o B, você é o B. Você está vendo que o A está indo para a direita e você é o A. Você está vendo que o B está indo para a esquerda. Simples assim. Tá bom? Então, espero que vocês tenham curtido a aula, gostado aí e até a próxima. Tchau, tchau.